Salmos capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até o Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tem rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Nesse Salmo 60, há informações sobre Davi não encontradas nos livros de Samuel e das Crônicas. Embora a batalha com os sírios esteja mencionada em 2 Samuel 8, tal passagem não faz referência ao fato de o exército de Davi ter enfrentado uma forte resistência e uma derrota temporária. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais os nossos inimigos nos atacarão, porque representamos uma ameaça ao modo de vida mau e egoísta deles. Em vez do vinho da bênção, Deus deu ao seu povo o cálice de julgamento. A rejeição de Deus foi planejada para trazer de volta. No versículo 6 até o versículo 10, Deus disse que as cidades de Israel pertencem a Ele, que conhece o futuro de cada nação. Quando o mundo parecer fora do controle, devemos nos lembrar que Deus é Senhor de tudo e o futuro está em suas mãos. Ele está no controle. Com a ajuda de Deus, alcançaremos a vitória. No versículo 8, Davi mencionou as nações inimigas que cercavam Israel. Moabe ficava ao leste, Edom ao sul, a Filístia ao oeste. E esse salmo foi escrito na época em que Davi lutava contra a Síria, no norte. Embora estivesse cercado pelos inimigos, Davi acreditava que Deus o ajudaria a triunfar. Amém? Vamos orar. Oremos, irmãs. Senhor, ajuda-nos a lembrar do quão não importa que seja a nossa situação possa tornar, para que as nossas vidas sabemos que Tu és a luz que jamais pode ser apagada. Não importa quão escuras sejam as nuvens sobre a minha vida, mas o Senhor nos elevarás acima da tempestade, até o consolo da Tua presença. Só Tu podes tomar qualquer que seja a perda e encher o vazio para o bem. Só Tu podes tomar o fardo da nossa tristeza e dor e enxugar as nossas lágrimas. Responde-nos quando clamo, ó Deus, na nossa justiça. Ó Pai, na nossa angústia, o Senhor tem nos aliviado. Tem misericórdia de cada uma de nós, Senhor, e ouve a nossa oração, como está lá no Salmos 4, versículo 1. Em tempos de tristeza, sofrimento ou provação, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha nos dar a percepção mais intensa da Tua presença. Queremos tornar-nos mais fortes em Ti, Senhor, nesses tempos nas quais, Senhor, venhamos a sentir fraqueza. Queremos crescer na fé e não ser tomada na dúvida. Queremos ter esperança no meio de tudo e não me entregar ao desespero. Quero ficar firme na Tua verdade, não ser levada pelas emoções. Obrigada, porque não precisamos temer más notícias, pois meu coração está firme e confiante em Si. Obrigada porque livraste da morte a nossa alma,
Ó Deus das lágrimas, os nossos olhos da perda, os nossos pés, o Senhor tem nos guardado. Obrigada porque o caminho diante de cada uma de nós com esperança em nosso coração e vida em nosso corpo. Obrigada porque não morreremos, antes viveremos e contaremos as obras do Senhor. Mesmo quando a nossa alma de tristeza verte lágrimas, te pedimos, Senhor, fortalece-nos segundo a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar de dar graças a ti em todas as coisas, sabendo que tu reinas em meio a elas. Faze-nos lembrar que o Senhor nos redimiste e que nós somos tua e nada mais importa do que isso. Sabemos que quando passar pelas águas, tu estarás conosco e os rios não nos submergirão. Quando eu passar pelo fogo, não me queimarei, nem a chama arderá em mim, porque isso é bom para ti, Senhor, e enviaste o teu Espírito Santo para consolar-nos e socorrer-nos. Pedimos, Senhor, Deus da esperança, enche-nos de todo gozo, paz e fé, para que possamos ser rica de esperança no poder do Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos enviaste o teu Espírito Santo para nos consolar e auxiliar. Faze-nos lembrar disso em meio, Senhor, aos tempos difíceis. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao seu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. O Salmo 61, no versículo 1 e no versículo 2, Davi devia estar longe da casa quando escreveu esse salmo. Felizmente, Deus não está limitado a um lugar. Deus nunca nos abandona, mesmo quando estamos com pessoas desconhecidas em ambientes estranhos. Seu poder inabalável está sempre conosco. No versículo 8, Davi fez um voto de louvar a Deus todos os dias. Ele o louvou continuamente nos tempos bons e nos tempos difíceis da sua vida. Você encontra diariamente motivos para louvar a Deus? Se o fizer, seu coração se encherá de confiança. Vamos orar? Oremos. Senhor, aumenta a nossa fé, ensina-nos a andar pela fé e não pelo que vemos. Dá-nos força para manter-nos firmes em tua promessa e crer em cada uma de suas palavras. Mas nunca, Senhor, ó Deus, permita que os nossos pés venham vacilar, mas que nós possamos, ó Pai, andar de fé em fé. Sabemos que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Faz a minha fé crescer cada vez mais que ouço ou leio a tua palavra. Ajuda-nos a crer para que a tua promessa se cumpra em cada uma de nós. Te pedimos que, uma vez confirmado o valor da fé, ó Deus amado, sabemos, Senhor, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabemos que somos salvas pela graça mediante a fé, e isso é dom de Deus. Aumenta a nossa fé para que nós possamos orar com poder, dá-nos fé para crer na cura toda vez que oramos pelos enfermos.
Não queremos ver uma necessidade e então não ter fé suficiente para orar e crer na mudança daquela situação. Ajuda-nos a tomar sempre o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ajuda-nos a pedir com fé e em nada duvidando. Sabemos que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabemos que aquele que duvida tem um ânimo dobre e inconstante em seus caminhos, e não receberá nada de ti. Sabemos que o que não provém da fé é pecado. Confessamos qualquer dúvida que tenhamos como pecado diante de ti e pedimos que o Senhor nos perdoe. Não queremos impedir que a tua obra em nós e por nosso intermédio venha a ser realizada por causa da dúvida. Ah, Deus, repreenda toda dúvida e aumenta a nossa fé diariamente para que nós possamos mover montanhas no teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 62. Ó minha alma, espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória, rocha minha, da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. O Salmo 62, do verso 3 até o verso 6, ao expressar seus sentimentos em relação a Deus, Davi reafirmou sua fé. A oração pode aliviar nossas tensões. Confiar em Deus como a nossa rocha, defesa, salvação e fortaleza mudará a nossa perspectiva de vida. Não seremos mais dominados pelo ressentimento em relação aos outros quando nos ferirem. Nada pode abalar-nos quando estamos apoiados no poder de Deus. Do versículo 9 até o 12, é tentador usar a honra, o poder, a riqueza, o prestígio para julgar as pessoas. Podemos até pensar que elas estão realmente progredindo na vida, mas na balança de Deus, tais valores são mais leves que a vaidade. Então, o que pode inclinar a balança quando Deus nos pesa? Nossa confiança em Deus, o nosso trabalho para Ele. A riqueza, a honra, o poder, o prestígio não nos acrescentam valor aos olhos de Deus. Somente nossa fé e o que fazemos para Ele tem valor eterno. Vamos orar? Oremos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ensina-nos a andar pela fé e não pelo que vemos. Dá-nos força para nos manter firmes em suas promessas e crer em cada uma de tais palavras. Não quero ser como o povo que ouviu a palavra, mas nada aproveitou dela, pois não foi acompanhada pela fé. Sei que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Faze minha fé crescer cada vez que ouço ou leio a tua palavra. Ajuda-nos a crer para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Te pedimos, uma vez que confirmado o valor da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra a ti, Senhor. Sabemos que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabemos que somos salvas pela graça mediante a fé e que isto é um dom do Senhor, Pai. Aumenta a nossa fé para que nós possamos orar com poder. Dá-nos a fé para crer na cura toda vez que oramos pelos enfermos. Não queremos ver uma necessidade, então não ter fé suficiente para orar e crer na mudança daquela situação. Ajuda, Senhor, a tomar sempre o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ajuda-nos, Senhor, a pedir com fé, em nada duvidando, pois sabemos que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabemos que aquele que duvida tem um ânimo dobre, é inconstante em seus caminhos e não receberá nada de ti. Sabemos que tudo não provém da fé, é pecado. Confessamos, Senhor, que qualquer dúvida que temos como pecado diante de ti, pedimos que o Senhor nos perdoe. Não queremos, Senhor, impedir a sua obra em nós e por nosso intermédio por causa da dúvida, mas aumenta, Senhor, a nossa fé diariamente para que nós possamos mover montanhas em teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Salmos 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Do versículo 1, o Salmo 61, 62 e 63 provavelmente foram escritos no período em que Davi buscou refúgio durante a rebelião de Absalão. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18. No versículo 1 até o versículo 5, quando se escondeu dos seus inimigos no deserto de Judá, Davi estava profundamente só. Ele sentiu falta de um amigo em quem pudesse confiar para conversar e aliviar sua solidão. Não é de admirar que tenha clamado: ó Deus, a minha alma tem sede de ti, em uma terra seca e cansada onde não há água. Se você está só ou sedento de algo, lembre-se da oração de Davi. Somente Deus pode satisfazer os nossos desejos mais profundos. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a servir de maneira como tu desejas e que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Revela em qualquer área da nossa vida em que nós deveríamos contribuir para alguém nesse momento. Abra os nossos olhos para ver a necessidade, concede-nos um coração generoso para dar aos pobres. Ajuda-nos a ser uma boa dispenseira das bênçãos que o Senhor nos deu ao compartilhar com outros aquilo que temos. Mostra-nos a quem tu desejas que nós venhamos a estender a mão nesse instante. Enche-nos do teu amor por todas as pessoas e ajuda-nos a transmiti-lo de uma forma que possa claramente ser percebida. Usa-nos para tocar a vida de outros com a esperança que há em nosso coração. Ajuda-nos a dar a Ti da maneira como nós devemos dar. Não queremos roubar nada de Ti, Senhor. Não queremos roubar nada daquilo que lhe é devido. Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso tesouro e lá também está o nosso coração. Que o nosso maior tesouro esteja em servir ao Senhor. Senhor, mostra-nos o que Tu desejas para que nós venhamos a fazer no dia de hoje, a fim de ser uma bênção para outros ao nosso redor. Pedimos especificamente que o Senhor nos mostre como servir a nossa família, nossos amigos, a nossa igreja, as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Não queremos ficar tão envolvidas com a nossa própria vida, a ponto de não ver as oportunidades de ministrar a nossa vida a outros. Mostra-nos o que tu deseja e que nós venhamos a fazer. Capacita-nos para fazer. Faze, Senhor, de cada uma de nós as tuas fiéis intercessoras e ensina-nos a orar em poder. Ajuda-nos a fazer uma grande diferença no mundo, por estares trabalhando por nosso intermédio para tocar a vida de outros para a sua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Salmos 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade.
os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos, mas eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. No Salmos 64, no versículo 1, o mal pode surgir na forma de uma conspiração ou uma emboscada, porque Satanás quer pegar-nos desprevenidos. Ele nos tenta em nossa área mais frágeis. Quanto menos esperamos, mais Deus derrubará os nossos inimigos, sejam eles humanos ou espirituais. A maldade é muito difundida e afeta-nos de várias maneiras, mas a vitória final pertence a Deus e àqueles que confiam e creem nele. Talvez pensemos que Deus ouve apenas alguns de nossos pedidos, embora devamos oferecer a Deus nosso louvor, fazer confissão e pedidos respeitosos. É precioso saber que Ele está disposto a ouvir tudo o que temos a dizer-lhe. Davi lhe expressou sinceramente porque sabia que Deus ouviria. O Senhor sempre nos ouve e entende completamente. Do versículo 3 até o 10, as palavras ditas contra nós estão entre os ataques mais dolorosos que sofremos. Porém, se confiarmos em Deus, não nos causarão danos duradouros. Amém? Vamos orar? Oremos, irmãs. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a fortaleza da nossa vida. De quem terá medo? Mesmo que um exército inteiro faça um cerco e nos combata, nosso coração não se atemorizará. Seremos fortes e corajosas, pois sabemos que o Senhor está conosco, aonde quer que nós venhamos a ir. Liberta-nos do medo nocivo, pois sei que o medo nunca vem de ti. Guarda nosso coração e mente do espírito do medo. Hoje estamos com medo fale o seu medo, viu, amada? Tira esse medo e no lugar dele coloca o teu perfeito amor. Se tenho uma mente em qualquer pensamentos alimentados pelo medo, revela-os a mim, Senhor. Se na minha mente não está voltada para ti, mas sim para as nossas condições, ajuda-nos a mudar isso, a fim de que a nossa mente se desligue das circunstâncias e volte para ti. Mostra-nos onde estamos permitindo que o medo crie raízes e ajuda-nos a impedir que isso aconteça. Remove de dentro de cada uma de nós o medo da rejeição e todo o medo de pessoas, e no lugar deles coloca o temor do Senhor. A tua palavra diz que tu colocarás o temor no coração do teu povo e não deixarás de fazer o bem a ele. Pedimos que tu faça isso por cada uma de nós. Sabemos que tu não nos deste um espírito de medo, portanto eu rejeito esse medo, nós rejeitamos esse medo. E em vez disso, nos apropriamos do poder do amor, da clareza da mente que tu tens para cada uma de nós. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que temem, porque recebi um reino inabalável. Posso ter a graça pela qual te servimos de modo agradável, com reverência e santo amor todos os dias da minha vida. Obrigada, Senhor, porque o temor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Ajuda-nos a crescer no temor e na reverência a Ti, para que nós possamos agradar-te e escapar dos planos do mal para a nossa vida. Obrigada, porque nada de bom jamais faltará àqueles que te temem.
É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e o teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. E tu a amoleces com muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. No versículo de número 1, na época do Antigo Testamento, os votos eram considerados com seriedade. Eram cumpridos na íntegra. Ninguém era obrigado a votar, mas se o fizesse, deveria cumprir o que prometeu. Deuteronômio capítulo 23, do versículo 21 até o 23. O voto cumprido aqui é a promessa de louvar a Deus por sua resposta à oração. No versículo 3, embora possamos sentir-nos subjugados por nossos muitos pecados, Deus perdoará a todos se pedirmos com sinceridade. Você sente que Deus nunca poderá perdoá-lo por seus pecados são muitos ou que alguns são muito graves? As boas notícias são que Deus pode e quer perdoar todos eles. Todos pecamos e precisamos de redenção. Não há quem esteja tão repleto de pecado a ponto de não poder ser perdoado. No versículo de número 4, o acesso a Deus e a alegria de viver nos átrios do templo eram de uma grande honra. Deus escolheu um grupo especial de israelitas na tribo de Levi para servir como sacerdote no tabernáculo. Números capítulo 3, do versículo 5 até o 51. Eles eram os únicos que podiam entrar nas dependências sagradas, onde a presença de Deus era santidade. Por causa da morte de Jesus na cruz, os crentes passam a ter livre acesso à presença de Deus em todos os lugares, a qualquer hora. Do versículo 6 até o versículo 13, este salmo glorifica a Deus, o Criador, com toda a sua beleza refletida na natureza, que nos ajuda a entender algo a respeito do caráter de Deus. Os judeus acreditam que o cuidado de Deus com a natureza era um sinal de seu amor, da sua provisão a favor do homem. A natureza demonstra a generosidade de Deus, que nos dá mais do que precisamos ou merecemos. A abundante generosidade de Deus deve tornar-nos agradecidos a Ele e generosos para com outras pessoas. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o alimento para a nossa alma e nós não podemos viver sem a Tua palavra. Ó Deus, para que nós venhamos a compreender o seu significado, nos capacita no mais íntimo do nosso ser, Pai. Nos dê entendimento do que nunca e revela os tesouros escondidos nela. Te pedimos que tenha um coração disposto a aprender e aberto para que Tu queres que nós venhamos a saber.
Desejamos, Senhor, ó Deus amado, receber a tua instrução. Ensina-nos para que nós possamos aprender. Ajuda-nos a ser diligentes e colocar a tua palavra em nossa alma fielmente todos os dias. Mostra-nos onde estamos perdendo tempo, que poderia ser mais bem usado lendo a tua palavra. Capacita-nos, Senhor, para memorizá-la. Grava, Senhor, em nossa mente e no nosso coração. Faz com que ela se torne parte de cada uma de nós. Transforma-nos à medida que a lemos. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas mostra-nos como ser uma praticante da tua palavra. Capacita-nos para que nós venhamos a responder de maneira certa, correta, como precisamos obedecê-la. Mostra-nos quando não estamos, Senhor, fazendo o que ela ordena. Ajuda-nos a aplicar o nosso coração ao teu ensino e aos ouvidos as palavras do teu conhecimento. Que a tua palavra corrija as nossas atitudes e faça-nos lembrar do propósito da terra. Que ela possa purificar, Senhor, o nosso coração e nos dar esperança de que nós somos capazes de superar as nossas limitações em Ti. Que ela aumente a nossa fé e nos faça lembrar de que o quanto Tu nos ama. Que ela traga segurança, esperança, ó Pai, nas nossas vidas, que está, Senhor, nas Tuas mãos. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, porque quando olhamos para a Tua palavra, encontramos a Ti. Ajuda-nos a conhecer-Te melhor por intermédio dela. Dá-nos ouvidos, Senhor, para reconhecer a Tua voz falando a Tua palavra quando nós venhamos a ler, Senhor. Não queremos jamais passar pelo reto caminho, ó Pai, que o Senhor está nos mostrando. Que nós venhamos a ouvir, Senhor, e te seguir para ter uma vida plena. Quando saímos do caminho que Tu tens para cada uma de nós, que a nossa vida, Pai, ela venha ser cheia do Teu amor. Ó Pai, muito obrigada. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Salmos 66. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória ao seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, e não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorantes fumaça de carneiros. Oferecei novilhos com cabritos. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O salmista, no versículo 5 até o 7, relembrou a famosa história de salvamento dos israelitas, realizada por Deus ao abrir o Mar Vermelho. Deus salvou os israelitas no passado e continua a salvar o seu povo hoje. Da mesma maneira em que o fogo purifica a prata no processo de refino, as provações refinam o nosso caráter. Elas nos trazem uma nova e mais profunda sabedoria. Ajuda-nos a discernir a verdade da falsidade
e fornece disciplina para fazermos o que sabemos ser correto. Acima de tudo, as provações ajudam a perceber que a vida é um presente de Deus e que deve ser estimado e não um direito natural. Do versículo 13 até o versículo 15, às vezes as pessoas procuram negociar com Deus e dizem: se o Senhor me curar ou me tirar dessa confusão, eu obedecerei pelo resto da minha vida. Porém, logo após, ao se recuperarem, o voto é esquecido e o antigo estilo de vida é retomado. O salmista fez uma promessa a Deus, mas não esqueceu, preparou-se para cumpri-las. Deus sempre mantém suas promessas e quer que sigamos o seu exemplo. Tenha cuidado de cumprir o que prometeu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos encurvamos diante de Ti nesse dia de hoje e declaramos que Tu és Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Entregamos a Ti o nosso ser, a nossa vida e convidamos o Senhor para ser parte da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo e do nosso espírito. Nós chamamos, Senhor, de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Nós queremos, Senhor, nos comprometer a confiar em Ti de todo o nosso ser. Declaramos que Tu és o Senhor de todas as áreas da nossa vida e hoje, Senhor, e todos os dias. Capacita-nos para que nós venhamos, Senhor, a não negar a nós mesmas, a fim de tornar parte da cruz diariamente e seguir ao Senhor. Ó Deus, queremos ser Tua discípula, conforme o Senhor disseste em Tua palavra. Em Lucas 14, 27. Ajuda-nos a fazer o que precisamos fazer. Queremos, ó Deus, perder a nossa vida em Ti para que nós possamos salvá-la. Ensina-nos o que isso significa. Fala conosco, Senhor, de modo que eu compreenda, que nós venhamos a compreender, meu Pai. Ajuda-nos a dizer sim imediatamente quando Tu dá a direção para a nossa vida. Desejamos agradar-te, não reter nada para nós. Entregamos a Ti os nossos relacionamentos, nossas finanças, nosso trabalho, nosso lazer, as nossas decisões, o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, os nossos desejos, os nossos sonhos. Colocamos-nos em Tuas mãos a fim de que possamos ser usados para a Sua glória. Declaramos no dia de hoje que nós, ó Pai, somos crucificadas, ó Deus, em Cristo. Logo que já não somos nós mais quem vive, mas o Senhor vive em cada uma de nós. E agora, Senhor, temos na carne e vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por cada uma de nós, Senhor. Governa em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos e guia-nos para tudo que o Senhor tens para a nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, governarás nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Esse Salmo 67, no versículo 2, será que o salmista enxergou à frente e viu o evangelho divulgado em toda a terra? Esse salmo seguramente fala do cumprimento da grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, do verso 18 e 20. A ordem de Jesus para que as boas novas fossem anunciadas a todas as nações incluía-se na grande multidão de cristãos do mundo inteiro que conhece o Salvador. Louve-o por seu evangelho e compartilhe-o para que a colheita seja abundante. Vamos orar? Oremos.
Senhor, nos acheguemos a Ti no dia de hoje, grata, porque o Senhor se chegará a nós. Conforme o Senhor prometeu na Tua palavra, Senhor, em Tiago 4:8. Eu anseio por habitar em Tua presença, é o meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo. Queremos conhecer-te de todas as maneiras que Tu podes ser conhecido. Ensina-nos o que precisamos aprender a fim de conhecer-te melhor. Não queremos ser, Senhor, uma pessoa que aprende sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Queremos saber a verdade sobre quem Tu és, pois sabemos que Tu está perto de todos os que invocam a Tua presença. Estamos abertos para aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Não queremos limitar, Senhor, o Teu poder e nem deixar de reconhecer o Senhor, ó Deus, que o Senhor é poderoso para realizar o Teu milagre de todas as maneiras possíveis, Senhor. Declaramos nesse dia que o Senhor é o Deus que nos sara, é o nosso libertador, é o nosso redentor, o nosso consolador. Precisamos, meu Pai, que o Senhor preencha cada lacuna, cada coração que está ao alcance da minha voz nesse momento, nesta hora. Senhor, nos ajuda a reservar um tempo do dia para estar contigo a sós. Capacita-nos para que nós consigamos resistir e eliminar tudo que poderia servir de impedimento. Ensina-nos a orar conforme tu desejas. Ajuda-nos a aprender mais sobre ti, Senhor. Tu disseste na tua palavra: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós queremos beber, Senhor, dessa fonte inesgotável. Estamos e temos sede, como o salmista, Senhor, ele disse: estamos com sede, temos sede do Senhor. Sabemos que tu estás em toda parte, mas sabemos que há manifestações mais profundas da tua presença. E nós queremos experimentar, Senhor. Faze-nos mais perto de ti, para que possamos habitar em tua presença como nunca. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que aborrecem. Mas se impele a fumaça, assim tu os impeles, como a cera se derrete diante do fogo. Assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estavas cansada. Nela habitava o seu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra, grande era o seu exército que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata como as penas de ouro amarelo.
quando o Onipotente ali espalhou os reis. Foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová o Senhor pertence as saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo que anda em suas culpas. Disse o Senhor, e os farei voltar de Bazã. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua de teus cães. Ó Deus, eles têm visto os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força, confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do seu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés e com as peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montando sobre os céus dos céus. Desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza e a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. O Salmo 68, o texto inicial desse salmo, assemelha-se ao clamor de Moisés em Números 10, 35, quando os israelitas seguiram a Arca da Aliança. No salmo foi lembrado o episódio em que Davi liderou uma alegre caminhada, conduzindo a Arca da casa de Obed-edom a Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11 até o 15. Do versículo 3 até o 6, com gritos de louvor e ao som de trombetas, Davi e o seu povo levavam a arca sagrada ao Monte Sião. Era o momento de exaltar o Senhor, cuja presença traz grande alegria. Somente em Deus há esperança para os órfãos, as viúvas, os prisioneiros e todos os solitários. Se você está só ou desamparado ou desamparada, cante como Davi e descubra a grande alegria de amar e louvar a Deus. Do versículo 4 até o versículo 6, Davi louvou a Deus por sua proteção e provisão. Quando enxergamos a verdadeira majestade de Deus, nossa resposta deve ser o louvor. Esse salmo é uma canção de fé, porque muitos desses benefícios ainda não haviam se cumprido na época de Davi. Também devemos entoar a nossa canção de fé e continuar a confiar em Deus, porque no tempo dele ele cumprirá todas as suas promessas. O Monte Sinai teve um papel proeminente na história israelita. Foi lá que Deus se encontrou com Moisés, incumbiu de tirar Israel do Egito. Foi para Israel a fim de receber as leis de Deus, e o local em que a presença de Deus foi tão intensa que a região tremeu. Esse monte sagrado lembrava das palavras das promessas do Deus imutável. Esse salmo,
ele vai celebrar a fase final da jornada que começou no Monte Sinai, com a construção da Arca da Aliança e foi finalmente concluída no Monte Sião, o local escolhido por Deus para habitar entre o seu povo. Esse salmo possivelmente alude à mudança da Arca da Aliança para Jerusalém. Do versículo 19 até o versículo 21, Deus liberta o seu povo e lhe dá a vitória sobre os seus inimigos. A salvação é a libertação do pecado e da morte. Aqueles que recusam a voltar-se para Deus serão vencidos pelo pecado e pela morte, serão aprisionados pelo pecado que o atraem e são destruídos pela morte que temiam. Melhor será para aqueles que amam a Deus e temem as consequências do pecado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, porque o Senhor nos chamaste para a santificação e não para a impureza. O Senhor nos escolheste para sermos santas e irrepreensíveis diante de Ti. Sabemos que somos lavadas, purificadas e santificadas pelo sangue de Jesus. Tu colocaste sobre as nossas vidas, Pai, ó Deus de poder, a retidão e nos capacita para que nós possamos ser revestidas de justiça e também de retidão. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nos purifica pelo poder do Teu Espírito, ajuda-nos a nos apegar ao bem e a nos manter-nos pura, Pai. Senhor, ajuda-nos a separar de qualquer coisa que não seja santa. Não queremos, ó Pai, desperdiçar a nossa vida com coisas que não têm valor algum. Nos dê, Senhor, o discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-los da nossa vida. Ajuda-nos a não nos entregar a coisas impuras, mas sim escolher aquelas coisas que cumprem os teus planos para a nossa vida. Capacita-nos, Senhor, para que nós venhamos a fazer o que for necessário, a fim de erradicar da nossa vida tudo que não é de ti, Senhor. Mostra-nos como destruir os ídolos da nossa vida, eliminar qualquer fonte de pensamento impuro, como programas de TV, filmes, livros, vídeos, revista, que não glorificam o teu nome. Ajuda-nos a examinar, Senhor, os nossos caminhos, para que nós venhamos a voltar para as tuas veredas e permanecer, Senhor. Capacita-nos para que nós venhamos a dar passos necessários, a fim de ser puras diante de ti. Senhor, queremos ser santa, como o Senhor é, Pai. Faze-nos participantes da tua santidade, que o teu espírito, alma e corpo sejam, ó Deus, que o nosso espírito, Senhor, alma e o nosso corpo sejam conservados íntegros. Obrigada porque o Senhor nos guarda pura e nos santifica mais e mais. Ó Deus, e nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tens para a nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal. Onde se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejuns a minha alma. Salmos 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma.
Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor disseste em tua palavra que o Senhor não nos chamaste para a impureza, mas sim para a santificação. O Senhor nos escolheu para ser santas e irrepreensíveis diante de ti. Sabemos que somos lavadas, purificadas e santificadas pelo sangue de Jesus. O Senhor colocou sobre cada uma de nós a retidão e nos capacitaste para que nós possamos, ó Pai, ser revestidas em justiça e retidão. Continua a purificar-nos pelo poder do Teu Espírito. Ajuda-nos a pegar-nos ao bem, a manter-nos pura. Senhor, ajuda-nos a separar-nos de qualquer coisa que não seja santo. Não queremos, Senhor, desperdiçar a nossa vida com coisas que não têm valor algum. Dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-lo da nossa vida. Ajuda-nos a não nos entregar às coisas impuras, mas sim a escolher aquelas coisas que cumprem teus planos para a nossa vida. Capacita-nos para que nós venhamos a fazer o que for necessário, a fim de erradicar da nossa vida tudo o que não for o que tens de melhor para cada uma de nós. Mostra-nos como destruir os ídolos da nossa vida e eliminar qualquer fonte de pensamento impuro, como programas de TV, filmes, livros, vídeos, revistas que não glorificam o teu nome. Ajuda-nos a examinar o nosso caminho para que nós venhamos a voltar às veredas de onde estivermos desviado. Capacita-nos para que nós venhamos a dar passos necessários a fim de sermos puras diante de ti. Senhor, nós queremos ser santa. Como o Senhor é santo, faze-nos participantes da tua santidade e que o nosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guarda puros e santos, de modo a estar totalmente preparada para aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.